Fala pessoal, beleza? Estou trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez sobre o personagem mais amado de Harry Potter. Tiração. É sobre o Rabicho. Vocês já se perguntaram como ele achou o Voldemort? Fica no vídeo que eu vou te contar como. Ah, antes que eu esqueça, se você assiste os vídeos aqui do canal e não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo, isso dá maior força. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse é o canal iGeek. Pedro Pettigrew, Perebas, Rabicho, Traidor, Covarde, esses são alguns dos nomes que esse personagem já foi chamado. Todos conhecem pela sua maior traição, entregar os Potter para Voldemort. Se isso não fosse suficiente, ele ainda forjou sua morte e incriminou os Sirius, matando 12 trouxas no processo. Se tudo isso não fosse suficiente, ele aprontou mais uma. Ele foi um dos grandes responsáveis da volta do Voldemort. Lá em Prisioneiro de Azkaban, a professora Trelawney faz mais uma profecia. No caso, é sua segunda profecia, né? Ela a faz em mais um daqueles momentos raros de clarividência. A profecia é a seguinte, abre aspas: o Lorde das Trevas está sozinho e sem amigos, abandonado pelos seus seguidores. Seu servo esteve acorrentado nos últimos 12 anos. Hoje à noite, antes da meia-noite, o servo vai se libertar e se juntar ao seu mestre. O Lorde das Trevas vai ressurgir, com a ajuda do seu servo, maior e mais terrível que nunca. Hoje à noite, o servo vai se juntar ao seu mestre. Professora Trelawney? Ele vai voltar esta noite. O quê? Esta noite, aquele que traiu seus amigos, cujo coração carrega um assassinato, irá se libertar. Nesse momento, inclusive, quando eu tava lendo pela primeira vez, até dá a entender que é sobre o Sirius, né? 12 anos acorrentado. Sirius passou 12 anos em Azkaban, mas na verdade é acorrentado à forma de um rato, que foi o que o Perebas ficou, né? Naquela noite, o Rabicho é desmascarado e aproveita o momento em que o Lupin está se transformando em lobisomem para escapar. Naquela noite, ele parte em busca de Voldemort. Agora vai a pergunta do título, né? Como ele o encontrou se sabemos que ele estava bem escondido na floresta da Albânia? Pois bem, sabemos que havia aurores atrás dele, do Voldemort, né? Como eu já disse aqui no canal. Na verdade, esses aurores, ele sabia que o Voldemort estava em algum momento naquela floresta lá. Tanto é que dificultava o Voldemort de possuir outros bruxos, outras pessoas ali, para ele tentar fazer alguma coisa para recuperar o corpo. Por isso que ele ficava fazendo possessão com animais, porque ele não ousava ir nos vilarejos. Então ele ficava bem dentro da floresta mesmo, porque os aurores ficavam vigiando, porque eles sabiam, né, se ele estava lá em Hogwarts na Pedra Filosofal, eles sabiam que ele não tinha morrido, embora estava muito fraco. Mas então, como o Rabicho o encontrou, se mesmo bruxos mais qualificados não o fizeram, não conseguiram? Bom, essa foi o próprio Voldemort que respondeu. Só para contextualizar agora que eu vou ler, o Voldemort estava fazendo o discurso do retorno dele, né, lá para os Comensais da Morte, lá no cemitério. Isso acontece em Harry Potter e o Cálice de Fogo, obviamente, né? No filme ele é um pouco mais rápido nesse momento, mas no livro ele perdura por algumas páginas, o Voldemort explicando tudo ali, como foi o tempo dele, como ele se escondeu e por quê. Então ele fala como o Rabicho o encontrou. No seguinte trecho, né, abre aspas: o Rabicho aqui, que simulará a própria morte para fugir à justiça, foi forçado a se expor por aqueles que no passado tinham sido seus amigos, e resolveu voltar para o seu amo. Ele me procurou no campo onde houvera boatos de que eu estaria escondido, ajudado, naturalmente, pelos ratos que o encontrou em seu caminho. Rabicho tem uma curiosidade e afinidade por ratos, não é mesmo, Rabicho? Seus imundos amiguinhos lhe contaram que havia um lugar, no meio de uma floresta albanesa, que eles evitavam, onde pequenos animais como eles encontravam a morte pelas mãos de um vulto escuro que os possuía. Então foi isso. O Rabicho foi ajudado por rato a encontrar o seu Lorde. E o que nos leva a pensar, né, naquela relação do Sirius com o Bichento, que ela não era única, né? Nos livros ele é mais detalhado, né? Mas nos filmes também mostra aquela relação que o Sirius, na sua forma animada, andava com o Bichento, né? E eles meio que conversavam, tanto é que o Bichento traz as senhas pro Sirius, né? E é assim que ele entra lá na Torre da Grifinória, né? Como era o Sir Cadogan que estava lá e não a mulher do retrato, né? Então ele testou todas as senhas que o Neville tinha escrito em um papel. E o Sir Cadogan aceitou, que era a correta daquele dia, né? Que o Sir Cadogan ele ficava trocando todas as senhas muitas vezes. E o Neville, como ele era meio esquecido, então ele anotou, né?
Aí o Bichento levou esse papel, o Sirius foi testando senha por senha e no fim ele foi pra cama do Ron, né? Até que o Ron leva o maior susto. Mas então a gente vê que os animagos, pelo que me parece aqui, tem uma relação mais próxima com os animais. O Rabicho tinha essa conexão com os ratos, então ele conversava, né? O Sirius conseguia conversar, pelo que parece ali, com um gato. E não é novo em Harry Potter, né? Se é possível falar com as cobras, então meio que é possível falar com os outros animais também. Agora não é muito aprofundado isso, né? O Sirius se comunica ali com o Bichento de uma forma diferente, né? O Rabicho aí se comunica com ratos, mas a gente não sabe se vale para todo animago. Por exemplo, a Rita Skeeter, né? A jornalista, ela se transforma num besouro. Será que ela conversa com outros besouros? Mas é um papo um pouco mais louco aí para teorizar, né? Mas faz até sentido, né? Porque se existem ofidioglotas, né, que podem falar com cobras, por que não existiriam alguns animais que pudessem, alguns animagos, né, que pudessem falar com outros animais, né? Mas fica aí a questão, né? Será que o Sirius falava com outros cachorros? Mas enfim, é isso. Se gostou, deixe seu like, clique no botão de se inscrever, deixe seu comentário aqui embaixo também. Até a próxima aí. Tchau.